O que isso tem a ver? O que isso tem a ver, essa frase, duas frases de 1 Coríntios 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, e vem Senhor, porque a pessoa precisa amar e desejar, e se fosse possível, apressar a segunda vinda de Jesus. Agora, como é que nós podemos saber se alguém ama o Senhor Jesus ou não? Como saber se alguém ama Jesus? Se a pessoa fala, mas eu amo Jesus tanto. Isso é evidência suficiente? Jesus responde essa pergunta. João 14, versículo 23. Olha especialmente a primeira parte dessa frase, desse versículo. João 14, Evangelho de João, versículo 14, capítulo 14, versículo 23. Jesus responde. Ele fala assim, se alguém me ama, como é que nós vamos saber? Ele diz, essa pessoa obedecerá a minha palavra. Então, no lugar de amar, se alguém não ama o Senhor, pode ler assim, se alguém não obedece ao Senhor, seja amaldiçoado essa pessoa. Porque amor se demonstra pela obediência. Jesus falou, eu não falei. Jesus falou. Então, vamos descobrir tudo que Jesus nos fala, tudo que Jesus nos ordena a fazer. Porque podemos, digamos assim, podemos escolher quais os mandamentos de Jesus que nós queremos obedecer. O que diz o final lá da grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo 20? Jesus diz que para fazer discípulos, vocês vão imergir essas pessoas na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, para colocar essas pessoas num relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, vocês vão ensinar essas pessoas a guardar ou obedecer pelo menos metade do que eu ordenei a vocês. Não foi isso que ele falou, não? Não. Peraí, deixa eu verificar. Não. Eu citei errado? Sim. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Agora, tem gente que acha que isso é complicado. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tão atreladas, tão presas às tradições religiosas que são complicadas, que acham que esse mandamento de Jesus é coisa complicada. Mas o Evangelho é simples. O que Jesus disse em Mateus, capítulo 10, onde ele diz que vocês devem assumir o meu jugo, quer dizer, me seguir, me servir, se submeter ao meu mandamento. Ele diz, vocês podem fazer isso, por quê? Porque meu jugo é leve. Não é 10? É 12, né? É 12. Mateus 12. 11. 11. Oi? 28. 11, 28. 28, é isso mesmo. Obrigado. 11, 28. Ok, obrigado. Dei branco aqui. Dei branco. Estou ficando velho. Então, meu jugo é leve. O que João disse em 1 João capítulo 5? Os mandamentos do Senhor não são pesados.
dependendo da tradução, diz que não são penosos, não causam dor. E eu sempre repito a tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, que diz que os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. É isso mesmo. Doze, 28, é isso mesmo. 11. Tá certo. Tá certo. Obrigado. Ok? Então, primeiro ponto, vamos obedecer ao Evangelho. A pergunta é, você está obedecendo? Ou você está seguindo alguma tradição religiosa, alguma teologia, sei lá qual? Eu reuni hoje com algumas pessoas e uma pessoa estava tão feliz porque a tradução da Bíblia com que essa pessoa trabalha, a pessoa comentou assim: parabéns, porque você conseguiu fazer uma tradução da Bíblia que não ofende ninguém no mundo religioso. Eu pensei, gente, isso é elogio? Jesus ofendeu. Jesus ofendeu muita gente. Então, vamos ser muito claros nas nossas colocações, claros como é clara a palavra do Senhor. Ok, número 1, vamos obedecer ao Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Primeiro passo de todos. Número 2, vamos provar o Evangelho. Ou vamos comprovar, experimentar. Provavelmente, todo pai ou toda mãe já teve a seguinte conversa com um filho. Todo mundo senta na mesa, o filho olha alguma comida preparada pela mãe e diz, eu não vou comer não, porque eu não gosto disso. E a mãe ou o pai diz, como é que você sabe que não gosta? Você nunca comeu. Mas o filho bateu o olho, talvez tenha cor verde, né? E pensa que não gosta. Mas a criança não sabe se gosta ou não. Eu acho que nós enganamos uma vez o nosso filho Joel, falando para ele que o brócolis era uma árvore pequena. E ele comeu. Como é que você sabe se a coisa é boa ou não, se funciona ou não, se você realmente nunca comprovou? Ficou do lado de fora, ficou olhando. Não, mas eu acho que para mim isso não funciona. Ou chega lá no meio e quando aperta o sapato, casca fora e diz, isso não era para mim, não. Havia pessoas assim na carta de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 5. O autor lá que tinha pessoas, eu não vou entrar muito no contexto daquele texto, porque ele fala de pessoas que abandonaram o caminho. Mas olha o que ele falou sobre essas pessoas. Ele falou, eles já experimentaram as dádivas celestiais, isso em versículos 4 e 5, e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Sentiram na sua vida que Deus é bom. Sentiram como a palavra funciona. Sentiram o poder divino para transformar e ajudar. Mas quando surgiu a perseguição, a pessoa abandonou o Evangelho. Em 1 Pedro 2, versículo 3, ele cita um trecho do Antigo Testamento, quando ele falou para seus leitores que eles provaram que o Senhor é bom.
A Vicky disse outro dia que fica difícil imaginar como uma pessoa que já era cristã, já sentiu, já provou a bondade da palavra de Deus, a esperança que o Evangelho nos dá, como uma pessoa pode virar as costas e abandonar o caminho do Senhor. Ela comentou isso. Foi no sábado, não foi? Quando você estava em casa? Não foi? Foi isso mesmo? Eu acho que foi isso mesmo. É. Então tá bom. Seja quando for, né? Precisamos provar isso. Precisamos vivenciar. É como, por exemplo, eu tinha um amigo, muitos anos atrás, que achava que não gostava de ler a Bíblia. Eu acho que ele não saía muito bem na escola, alguma coisa assim, não sei. Não vivia falando para mim, porque eu enfatizava bastante, né, a leitura da Bíblia, vivia falando para mim, mas eu não gosto de ler. Como é que você sabe que você não gosta? No final das contas, você não tem que gostar de ler, só tem que ler. E depois de ler, você vai criar o hábito de ler, e aí você vai gostar. Quando você comprova, quando você experimenta como é boa a palavra do Senhor. Então, vamos comprovar. Vivendo. Vivendo. E quando vem a dificuldade, quando vem o sofrimento, vamos nos agarrar cada vez mais ao Evangelho para deixar Deus mostrar o quê? Quando eu sou fraco, a graça de Deus nos basta. E é nessa hora, no meu momento de maior dependência de Deus, que eu sou forte. Porque Ele me torna forte. Então, além de obedecer ao Evangelho, vamos provar ou comprovar o Evangelho. É coisa boa demais. Você ia falar uma coisa, Paulo? Você comentou aqui 1 Pedro 2. Tem que falar alto para o pessoal pegar. Não, você comentou 1 Pedro 2, você leu o versículo 3, né? 2, 3, isso? Aqui o versículo 2 também, né? Falando como criança. Né? Como criança, exatamente. Tem que querer, tem que desejar. Como leite materno, né, a criança. Verdade. Número 3. Além de obedecer ao Evangelho e além de comprovar ou experimentar o Evangelho, vamos preservar o Evangelho. Já ouviu alguém falar assim? Que você tem a sua verdade e eu tenho a minha? Nós vivemos no período do pós-modernismo, onde a verdade é relativa. Cada pessoa tem a sua própria verdade. Na verdade, ela é uma só. O Evangelho é uma coisa só. Em Efésios 1, versículo 3, Paulo escreveu para aquela congregação e ele falou assim: vocês ouviram e creram na palavra da verdade. O que é essa palavra da verdade? É o Evangelho que o salvou. Efésios 1, versículo 13. 3, desculpa. Ok. Eu erro muito quando eu falo os números. A palavra da verdade. É isso que é o Evangelho. Agora, abra comigo em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Você quer ver alguém bravo? Além de alguém da sua casa ou do círculo
de amizade. Hã? Gálatas, primeiro capítulo. Vamos ver alguém bravo agora. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta, geralmente ele abre a sua carta com a saudação e depois ele tem uma oração de gratidão pelos seus leitores. Aqui ele não faz isso. Ele faz uma exceção à sua prática. É Gálatas o quê? Primeiro capítulo. Gálatas, capítulo 1. Isso. Ele já assim pula no seu assunto. E olha como ele vai falar agora. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Ele fala assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Você não sabia que a Bíblia estava tão cheia de maldição, né? Agora ele vai repetir para dar mais ênfase ainda a essa ideia. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Palavras fortes. Por quê? Porque as pessoas estavam mudando o conteúdo do evangelho de Cristo. E o evangelho que é verdade, agora deixa de ser verdade. E o evangelho que salva, deixa de salvar. Olha no capítulo 2 desse mesmo livro, dessa mesma carta de Paulo, quando ele estava resistindo aos falsos mestres, que eram judeus, tentando impor mais alguma coisa, a sua própria tradição, a lei, seu esforço de provar a sua bondade e a sua própria justiça para Deus. Olha aqui no capítulo 2, versículo 9, como Paulo vai expressar a sua oposição ao ensinamento, ao evangelho deles. Nós não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Se vocês tivessem comprado essa outra versão do evangelho, estavam perdidos. Tanto que ele vai dizer no capítulo 5, vocês vão atrás desse evangelho que evangelho nem é. Então ele vai dizer: separaram-se de Cristo, capítulo 5, versículo 4. Separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que a graça faz para nós? Nos salva. Podemos ser salvos eternamente sem a presença de Cristo? Não. Podemos ser salvos eternamente sem a graça de Deus? Não. Por isso, Paulo está bravo assim. Ou, talvez podemos dizer, ele está apavorado. Porque ele está vendo que essas pessoas estão prestes
a abandonar o evangelho verdadeiro para seguir outra coisa. Isso significa, gente, que nós temos que preservar o evangelho na sua pureza e na sua inteireza dentro do Novo Testamento. A verdade do evangelho tem que ser mantida e, como Paulo disse em Filipenses 1, defendida. Nós temos que sempre colocar o evangelho lá no meio. Temos que sempre perguntar qual que é a verdadeira mensagem que precisamos anunciar. Agora, eu estou escrevendo um livro, se Deus me der vida, esse ano ainda, vou publicar. Eu sei que eu estou falando aqui na sala, e aqui 2 de 3 da nossa própria Irmandade aqui. O título desse livro é Vícios na Igreja. Eu não estou falando de vício de drogas ou de álcool. Estou falando de vícios de linguagem, de uso de palavras e de prática. Porque até dentro da Igreja de Deus, às vezes, encontramos pessoas adotando linguagem religiosa e não bíblica e práticas religiosas e não práticas autorizadas pelo Novo Testamento. Vamos ter cuidado nós mesmos para que a gente não caia no erro de seguir um outro evangelho. Estou quase aqui no final. É para eu terminar às 9h15. Então, eu tenho que correr. O que fazer com o evangelho? Obedecer, comprovar, preservar. Por último, número 4. Vamos proclamar o evangelho. Vamos anunciar, vamos falar o evangelho. Poderíamos ler as 4 narrativas, os 4 evangelhos, Jesus falando a grande comissão. Poderíamos. Seria muito apropriado nesse momento. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Uma palavra de Paulo sobre a sua própria disposição. E depois vamos pular para outro versículo dentro dessa mesma carta, Romanos 1. 2 versículos aqui que são basicamente o tema dessa carta. Paulo diz assim, versículo 16. Isso. 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelado a justiça de Deus. Deus se mostra justo. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo vai mostrar em Romanos que Deus pode ser justo e justificador do ser humano, porque Cristo morreu na cruz e assumiu a nossa culpa. Pelo amor de Deus, ele quer nos perdoar. Pela sua justiça, ele não pode passar por cima. Pela morte de seu filho, Deus consegue expressar o seu desejo de salvar as pessoas, e ele ainda se manifesta como Deus justo e santo, porque ele não ignora o meu pecado. Então, ele é justo e justificador. Eu acho que isso em Romanos 3. O que Paulo diz aqui? Eu estou pronto. Olha no versículo 15. Ele diz, eu estou disposto.
Romanos 1, versículo 15. Estou disposto, eu estou querendo, estou ansioso para pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele já queria chegar em Roma. Ele já tinha a ideia de chegar em Roma, mas ele não conseguiu. Agora ele vai. Agora ele vai. Porque ele está a caminho de Espanha. E como ele está lá do lado leste do Império Romano, e ele vai para o lado oeste, lá para a Espanha, nós sabemos que todos os caminhos levam a Deus, não, a Roma. Essa que é a frase. Porque o Império construiu uma rede de estradas onde você podia se deslocar facilmente e chegar em Roma. Então, Paulo vai passar em Roma. Ele quer pregar o evangelho em Roma também. E ele quer, você pode ler no primeiro capítulo aqui, também no capítulo 15, ele começa, ele termina com isso. Ele espera que os cristãos em Roma ajudem ele na sua viagem para a Espanha. Porque ele quer chegar lá também. Ele quer anunciar a boa nova de Cristo em todo lugar. Por quê? Porque ele vive pelo seguinte princípio, capítulo 10, versículo 14, versículo 14. Eu gostaria muito de explorar um pouco o contexto aqui desse capítulo, mas o tempo já foi. Paulo pergunta assim, ele fala que Israel rejeitou Jesus. E não foi porque eles não ouviram. Eles ouviram, sim. Alguém pregou para eles. Então, ele vai abrir essa ideia, versículo 14, ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles vão pedir salvação? Como é que eles vão obedecer ao evangelho se eles não sabem nada sobre o evangelho? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Eles têm que ouvir. E como ouvirão se não houver quem pregue? Eu falei outro dia o seguinte, acho que foi domingo passado em casa. Tem pessoas que só eu conheço da nossa congregação. Se eu não falo para essas pessoas, meus amigos cristãos não vão falar porque não conhecem essas pessoas. E essas pessoas vão entrar na eternidade sem Cristo porque se eu não falei, eles vão ficar perdidos, essas pessoas. Eu, Randall, tenho que falar. Você tem que falar. Cada um de nós tem que falar. Porque a responsabilidade é minha. Não como evangelista, não como apóstolo, ou como diácono, ou presbítero, é porque eu sou seguidor de Jesus. Você é seguidor de Jesus. E a nossa função nesse mundo é fazer com que as pessoas ouçam o evangelho. Podem ouvir e não querer. Isso é com elas. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, temos que fazer o quê? O que eu faço, Randall? Randall. O que você faz? O que nós façamos? Com o evangelho, a coisa tem que começar comigo. Eu preciso obedecer ao evangelho. Preciso descobrir
os detalhes, que não são complicados, não são difíceis de descobrir, eu preciso obedecer ao Evangelho. Segundo, eu preciso comprovar ou experimentar o Evangelho. Eu não preciso ficar de fora, ou ficar longe, ou ficar assim só olhando. Não, isso para mim não dá, não. Como você sabe? Você nunca experimentou? Nunca provou? Precisamos provar, comprovar, experimentar o Evangelho. Número 3, precisamos preservar o Evangelho. Porque se nós pegamos outro Evangelho, esse Evangelho não vai ter o desejado efeito eterno. E número 4, precisamos proclamar ou anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? É boa notícia. Se é boa notícia, a boa notícia tem que ser noticiada, anunciada. Quem vai anunciar é a Igreja de Deus. Que Deus abençoe muito. Agradeço. Eu gostaria de terminar com uma oração, depois eu acho que o pessoal tem costume aí de ficar na conversa, né? Vou deixar vocês na conversa, porque eu tenho com essas pessoas aqui, eu tenho bolo para comer, né? Irmão Randal, antes da oração... Manda metade para cá, irmão. A irmã Vicky está por aí, né, Randal? A irmã Vicky está por aí, está ouvindo? Sim, aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Então, me chamou a atenção a pergunta que ela fez, uma reflexão, uma pergunta e reflexão. Como uma pessoa pode abandonar o caminho do Senhor? Isso é uma pergunta bastante reflexiva. Nós temos que refletir nessa pergunta, porque a resposta encontramos lá na parábola do semeador. Nós temos aquelas pessoas que recebem o Evangelho sem raiz, foi a semente largada num terreno pedregoso, ela não tem raiz, permanece pouco tempo, porque vem as tribulações, perseguição por causa da palavra e abandono. Então, Jesus falou isso. A outra situação, estão dentro da igreja, infelizmente, dentro da igreja. Jesus disse isso. Quanto a que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouviu a palavra, se batizou, mas as preocupações desta vida, se preocupam demais com essa vida terrena, o engano com as riquezas, buscam trabalho, riquezas, buscam coisas, buscam gastar mais tempo com outras coisas, com o mundo, riquezas, Facebook, por aí afora, e não buscam a Deus. Essas pessoas tornam-se infrutíferas, são os irmãos infrutíferos, que não crescem espiritualmente. Sim. Mas nós, aqueles que semeados em boa terra... Opa, o som... Abre o microfone, Giovanni, o microfone está fechado. Mano. Agora tá. Então, é por isso que as pessoas abandonam. As pessoas, após ser batizadas, acham que estão salvas. Não. Tem que aprender a conhecer o mandamento e obedecer. Tem que estudar, tem que correr atrás. Tem que ter sede de Jesus. Assim como temos sede e fome de comida, temos que ter sede e fome do Espírito Santo. Então, é por isso que elas abandonam. Não tem essa sede, essa fome. E Cristo falou, né? Como diz o irmão Enio, né, pessoal? Os 12,5%, né? Vão entrar no céu, nas contas dele lá, né? É os 12,5%. Tá, ok. Você ia falar uma coisa? Eu vou só mencionar que mesmo com a palavra Tem que falar mais alto. Que mesmo com a parábola do semeador, ou a história do semeador, é uma decisão que nós fazemos. Eu decido realmente qual tipo de solo que eu vou ser. Então, eu acho que isso também é importante, porque às vezes eu acho que nós olhamos aquilo e nós pensamos, mas eu sou assim, ou eu sou esse solo, mas eu escolho realmente qual tipo de solo que eu vou ser. É uma decisão. Amém, irmã. Amém. A Vicky corrige direto o Randal, direto. É ela quem ensina ele. É que nem a Marli e ele na torre.
É que nem a Marli e o Edilator, tá Verdade. certo? Eu acho que a Marli faz mais. Mas é verdade. Obrigado. Hã? Não, Marli Enio. Ah, Isso. Enio é quem geralmente ensina aqui, né? Obrigado, gente. Eu gostaria de fazer uma oração agora, tá? E aí, fique mais à vontade agora. Né? Vamos orar. Pai bendito, é com alegria que nós abrimos a sua palavra para conhecer o caminho cada vez mais. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis, a sermos dedicados, a sermos sempre pessoas que o Senhor aprova, porque nós estamos seguindo nos passos de Jesus. Ele para nós é Senhor e Salvador, Ele é guia, exemplo, Ele é sacrifício, Cordeiro do Senhor, para perdoar os nossos pecados. Obrigado, Pai, que conhecemos o Evangelho tão maravilhoso assim. Que abençoe cada pessoa ouvindo aqui hoje à noite. Que o Senhor possa abençoar para que sejamos, de fato, seu povo, que possamos seguir, Pai, até o fim. Em Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, gente. Amém. Obrigado, Obrigada, Paulo. irmão Randall, pela Muito aula. obrigado, irmão Randall. Amém. Obrigado, É, irmão. Giovanni, as Marli estão sempre corrigindo abençoe. os esposos, né, Giovanni? Oi? As Marli estão sempre corrigindo esses esposos, né, Giovanni? É verdade. Obrigado, irmão Randall, pelos conselhos, viu? Obrigado, Randolfo. Obrigado, Obrigado, gente. irmão. Obrigado aí pela Deus abençoe. Boa noite, irmão. Obrigado pela mensagem. Irmãos. Quero fazer um resumo, irmão Randall. Fé com obediência. Ô, Alessandro, Fé com obediência. Oi, mano. eu tô com um aluno aqui, ó. O Daniel, ele tem ido muito aí para Manaus, viu? Olha, E eu falei que qualquer dia, quando ele tiver um tempinho a mais, para ele te procurar aí, Daniel. você tem que gostar de calor aqui em Manaus, hein? Aí é quente. Aí tem um profeta e um apóstolo, né? 29 graus Paulo aí. e Daniel. Ele Tá teve outra certo, noite Daniel. Vai aí. ser muito bem-vindo aqui, Daniel. Obrigado. Vou ver se eu levo um bolinho da Vicky aí qualquer dia. É bom, hein? Tá A certo. gente ouviu aqui, promessa é dívida. Tudo bom, Lica? Barbosa, Tudo bom, meu filho? Tudo Barbosa, bom, mano? você falou do seu Norton, ele não está bem? Oi? Você falou de pedir oração para o seu Norton, ele não está bem? Sim, o seu Norton precisa de oração. Ele tem uma doença e sempre precisa de oração, né? A gente tem orado Queria por ele saber- faz... Oi? Eu queria saber se ele sabe do seu João Peninzi. O seu Norton tem piorado? Não Nivaldo. entendi. Não, o Nivaldo sempre pede oração por ele. Ok. Ele perguntou se o seu Norton piorou. Não. Ok. Porque ele Irmãos, está escalado, o seu Norton está escalado para ser palestrante em janeiro no Congresso Cristão do Nordeste, lá em Fortaleza. Isso, é isso mesmo. Bênção de Deus. Deus permitindo, estaremos lá. Vamos Amém. nos ver lá, se Deus quiser. Estaremos em Fortaleza. Vamos Amém. invadir. Vamos invadir Fortaleza. Isso, é isso mesmo. Fortaleza. Boa noite. Até amanhã.